Diga comigo assim: eu amo a palavra de Deus. Quem ama mesmo a palavra de Deus? Quem tem a Bíblia Sagrada? Quem trouxe a Bíblia? Faz um sinal assim com a Bíblia Sagrada. Assim, ó, que maravilha. Olha que bênção. Soldados armados, hein? Então abra a sua Bíblia em Mateus 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18. Capítulo 16, versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. A glória do Senhor está aqui. Qual é o tema da mensagem de hoje? Hein? Qual é o tema da mensagem de hoje? A igreja dos sonhos de Deus. Quem é a igreja, diga eu sou. É a igreja dos sonhos de Deus? Aleluia. O texto para a base da mensagem é versículo 18 do capítulo 16 de Mateus. Encontraram? Diz amém. Amém. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Jesus está dizendo: edificarei a minha igreja. O que é que Jesus está dizendo aqui? Mas eu quero que todos respondam numa mesma voz. O que é que Jesus está dizendo aqui? Edificarei a minha igreja. Outra vez. Edificarei a minha igreja. Outra vez. Edificarei a minha igreja. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia em nome do Senhor. Aleluia. Fechem os teus olhos. Liga o seu pensamento ao trono de Deus. Procure sentir a presença de Deus na sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Querido Deus, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, fala conosco através da Tua santa palavra. Fala aos nossos corações. Fala, Senhor, conosco agora. Eu nada sei, nada posso, nada tenho. Mas uma coisa eu posso dizer: posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Senhor, dai-me graça. Senhor, dai-me unção. Senhor, dai-me sabedoria das Tuas palavras. Inteligência, meu Deus, para que eu possa, Senhor, ministrar a Tua santa palavra. Oh, meu Deus e meu Pai. Aleluia. Fica, Senhor, conosco nesta noite, abençoando-nos, renovando-nos, protegendo-nos, para a glória do Teu santo e adorado nome. Fica, Senhor, conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma o seu assento, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero que você desocupe as suas mãos, batam palmas e glorifiquem ao Senhor. Foi bom, mas para Jesus pode ser melhor. Quero palmas misturado com glória a Deus. Mais fortes as palmas que louvam o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ei, meus amados, olha para cá. Não tira a sua atenção não, tá bom? Os irmãos que estão aí atrás, fica ligado aqui na frente, tá bom? Não conversa. Evita de ficar andando para lá e para cá, para você não perder o raciocínio da mensagem e nem tirar a atenção dos demais. A mensagem que eu quero trazer esta noite é uma mensagem simples, mas é uma mensagem objetiva, que eu acredito que vai trazer edificação para todos nós. Amém? Bem, prezados irmãos,
A mensagem de hoje tem o tema A Igreja dos Sonhos de Deus. Diga isto comigo, a Igreja dos Sonhos de Deus. Temos ouvido e falado sobre a igreja dos nossos sonhos. E pouco temos falado sobre a Igreja dos Sonhos de Deus. Quando o Senhor Jesus, na época em que estava exercendo o seu ministério público, quando ele disse, edificarei a minha igreja, Jesus estava falando de uma igreja, e esta igreja não pode ser outra igreja, a não ser a igreja dos sonhos de Deus. E qual é a igreja dos sonhos de Deus? Primeiro, vamos logo ao assunto para nós não perder tempo. Primeiro, a igreja dos sonhos de Deus é, em primeiro lugar, a igreja corpo. Diga comigo, igreja corpo. Diga outra vez, igreja corpo. A palavra do Senhor nos ensina em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, a seguir. Ali diz assim a palavra do Senhor: mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só é o corpo. Meus amados, o que é corpo? Corpo é um conjunto de membros interdependente. Eu disse que corpo é um conjunto de membros interdependente. Ou seja, cada membro depende um do outro. Nenhum corpo pode funcionar sem a cabeça. Quando se fala em um corpo, este corpo tem uma cabeça. E o corpo tem que estar ligado à cabeça. Os membros devem estar ligados ao corpo, o corpo deve estar ligado à cabeça. O comando do corpo está no cérebro, está na cabeça. Nenhum membro funciona fora do corpo, e o corpo não pode funcionar fora da cabeça. Tem que estar ligado à cabeça, pois o comando está no cérebro, o comando está na cabeça. Quando a Bíblia fala em igreja corpo, está dizendo que este corpo tem uma cabeça, e a cabeça deste corpo é Cristo, o comando é dele. É Ele quem tem o comando. Partindo deste princípio, nós entendemos que a igreja de Cristo não é uma simples e mera organização. Ela é a Assembleia dos Santos. A igreja de Cristo é a comunidade dos escolhidos de Deus. Ela é a nação santa. Ela é o sacerdócio real. Ela é a raça eleita. Ela é composta daqueles que foram remidos, redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Ela é o corpo vivo de Jesus Cristo. Portanto, amados, quando a palavra do Senhor diz que Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só é o corpo. Um só é o corpo. Quando nós afirmamos que a igreja dos sonhos de Deus é a igreja corpo,
significa dizer que este corpo tem vários membros. E significa dizer que todos esses membros dependem um do outro. O braço não pode dizer, eu não preciso da perna. A perna não pode dizer, eu não preciso do braço. O olho não pode dizer, eu não preciso do ouvido, e vice-versa. Ambos precisam um dos outros. Se nós somos um corpo, se a igreja de Cristo Jesus é a igreja corpo, nós somos os membros deste corpo, significa dizer que nós dependemos um dos outros. Você não pode dizer, eu não dependo do meu irmão. Você não pode dizer, eu não dependo da minha irmã. Se você pertence à igreja de Cristo, você depende sim dos demais membros deste corpo. Aleluia, glória a Jesus. Portanto, prezados irmãos, hoje em dia nós estamos vivendo um cristianismo, parece que diferente da Bíblia Sagrada. Um cristianismo individual. E o cristianismo, ele não é individual, ele é coletivo. Daí a razão porque a igreja de Cristo é uma igreja corpo, e esse corpo, nesse corpo existem vários membros e são dependentes um do outro. Você não pode se individualizar e dizer que é você e mais ninguém, que você não precisa de ninguém, que você não necessita de ninguém, que você não precisa da ajuda de ninguém. Nós somos a igreja corpo e dependemos um do outro. Glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Quem é que depende um do outro aqui? Levanta a sua mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Vamos à frente. Depois a gente volta a esse assunto. Em segundo lugar, a igreja dos sonhos de Deus é a igreja una. Além de ser igreja corpo, é a igreja una. Diga comigo isso, igreja una. Significa dizer que a igreja de Jesus, a igreja de Deus, a igreja dos sonhos de Deus, ela é única. Note bem no que eu vou dizer. A igreja é uma família. Em Cristo somos irmãos, por isso cantamos, uma só família somos. A Bíblia Sagrada diz em Efésios capítulo 4, versículo 3 ao versículo 6. Vai ouvindo, depois você vai encaixando e vai entender o que nós estamos dizendo e o que eu quero dizer. Efésios capítulo 4, versículo 3 ao versículo 6. Procurando guardar o vínculo, a unidade do Espírito, melhor dizendo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A igreja de Jesus Cristo, ela é única. Não existem 2, 3, 4 igrejas do arrebatamento. Existe uma igreja do arrebatamento. Existe uma igreja salva. Note bem no que eu vou dizer. Há muitas denominações na terra. E vai haver muitas outras denominações. E não é errado que se haja denominações.
O errado é cada líder dessas denominações entender, dar a parecer que o seu Deus é outro, que o seu Jesus é outro, que o seu Espírito Santo é outro, que o seu Evangelho é outro, que a sua Bíblia é outra. Irmãos, lá na glória, lá no céu, ninguém vai chegar lá no céu e vai dizer assim: onde está a igreja Deus e Amor aqui? Eu quero ver a placa da igreja Deus e Amor para me adorar a Deus. Cadê? Cadê? Ei! Ninguém lá no céu vai procurar onde está a igreja Assembleia de Deus. Cadê a placa da Assembleia de Deus? Que eu quero adorar a Deus aqui na Assembleia. Onde está a placa da Igreja Batista que eu quero adorar a Deus? Cadê? Lá no céu não tem placa denominacional, não. A igreja de Jesus Cristo é única. É até vergonhoso o que nós estamos vendo e contemplando e ouvindo. Vendo com os nossos olhos e ouvindo com os nossos ouvidos. Há uma guerra, há uma competição. Cada líder de denominação, parece que a Bíblia é diferente, o Deus é outro, o Jesus é outro. A palavra de Deus está dizendo aqui, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, 3 ao 6. Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Segundo a Bíblia Sagrada, Deus vai ajuntar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Não importa onde ele esteja, se for fiel a Deus, está aqui, vai ser separado do arrebatamento. Se for infiel, vai ficar. Seja membro desta ou daquela outra denominação, se for de Deus, se for fiel, vai. Se não for fiel, vai ficar. Há uma igreja, a igreja dos sonhos de Deus, ela é una, é uma igreja única. A igreja dos salvos, a comunidade dos salvos, a igreja do arrebatamento é única, meus amados irmãos, aleluia. Deus ajuntará os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E lá no céu não terá placa denominacional. Lá todos estarão unidos, juntos, adorando ao Senhor e glorificando a Ele para todo sempre, e para todo sempre, e para todo sempre. A unidade é uma meta que devemos buscar. E devemos buscar com perseverança, com determinação e com graça de Deus. Só assim a igreja será forte. Só assim a igreja será imbatível. Só assim a igreja será próspera e abençoada. Amados irmãos, a unidade é a resposta do que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 16. Há um rebanho, há um só rebanho e um pastor. Foi o que Jesus disse no Evangelho de João 10, 16. Haverá um rebanho e um pastor. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós devemos buscar com perseverança, com determinação e com graça de Deus
esta unidade, entendendo que há um Deus, que há um Senhor, há um corpo, há um Espírito, há uma fé, há um batismo, há um Deus que é Pai de todos e é sobre todos, e é por todos, e é em todos. É ridículo mesmo a gente observar guerra denominacionais como se o Deus de lá fosse outro, como se a Bíblia de lá fosse outra, como se o Espírito Santo de lá fosse outro, como se o Deus de lá fosse outro, ou o Deus daqui fosse outro, ou o Espírito Santo daqui fosse outro, ou a Bíblia daqui fosse outra. Nós fomos chamados, vocacionados, e temos uma incumbência de proclamar a palavra de Deus, de proclamar o evangelho do reino, de fazer crescer o reino de Deus nesta terra. E a Bíblia diz que um reino dividido não pode subsistir. Ora, se nós temos a Bíblia Sagrada, pregamos a Bíblia Sagrada, pregamos o evangelho genuíno de Cristo Jesus, temos que entender que precisamos formar a igreja, corpo, a igreja que é o corpo de Cristo aqui, e que cuja cabeça é Cristo. O comando é dele. O comando é ele quem comanda. E precisamos entender que esta igreja, a igreja do arrebatamento, ela é a igreja una. Aleluia. Não existe, vou repetir, não existe 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 10, nem 20, nem 100 igreja salva. É uma igreja salva. Aleluia. Eu vou repetir. Jesus, por ocasião do arrebatamento da igreja, ele vai buscar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Onde tiver um salvo, ele busca. Oh, glórias ao nome do Senhor, aleluia. Você está me entendendo? Quem está me entendendo pode dar um glória a Deus mais forte. Então tá bom, vai acompanhando que você vai entendendo. Em terceiro lugar, eu quero dizer que a igreja dos sonhos de Deus é a igreja cristocêntrica. Diga comigo, igreja cristocêntrica. Outra vez, cristocêntrica. Bem, quando eu falo que a igreja de Deus é a igreja cristocêntrica, eu estou dizendo que a igreja egocêntrica não é a igreja dos sonhos de Deus. A igreja é o grupo de pessoas onde Cristo tem a primazia, onde Jesus Cristo é o Senhor, onde Cristo está reinando, onde Cristo está no trono, onde Ele é honrado, Ele é magnificado, Ele é exaltado, Ele é amado, onde Ele é reconhecido como o primeiro e como o último. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. É Ele quem é Ele quem faz. É Ele quem tem que aparecer. Aleluia. O ensino está lá em Efésios capítulo 1, versículo 22. Ali diz a palavra: e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Como o quê? Como cabeça da igreja.
Amados, não é de se estranhar o que eu vou dizer aqui neste momento, eu quero que vocês me entendam. Nós estamos percebendo nesses últimos tempos uma igreja egocêntrica, onde o ego prevalece, onde a vaidade dos pregadores prevalece. Parece que Cristo não tem a primazia. Parece que ele não é honrado, não é glorificado, parece que não é ele que está no trono. É alguém que está no trono, é o pregador que está no trono, é o líder espiritual que está no trono. Ele quer ser honrado, ele quer ser louvado, ele quer ser magnificado, ele quer ser exaltado. Nós estamos vendo clima desagradável. Eu não posso dizer que o clima que nós estamos presenciando tem agradado a Deus, porque não tem. Eu volto ao assunto que nós estamos tendo guerra de pregadores, guerra de ministros, guerra de líderes espirituais. Quando a mensagem pregada, prezados irmãos, é jogando indiretas. É um dizendo que o outro está tomando o seu espaço. É um pregando que o outro está tomando o seu horário. É um dizendo que está perdendo o espaço, que está sendo perseguido. E a guerra não é os de fora fazendo guerra contra nós. A guerra está dentro de nós. Está entre nós. É um dizendo que o outro está roubando o espaço dele, que o outro está tomando o espaço dele. E as mensagens que se prega são indiretas, jogadas para aqueles que supostamente está tomando o espaço do outro. E onde fica o evangelho? Sabe por que estas coisas vêm acontecendo? É para massagear o ego deles. Cada um quer massagear o seu ego. E aonde fica o evangelho? Isto chama-se egocentrismo. A igreja de Cristo, a igreja do sonho de Deus, não é uma igreja egocêntrica, onde prevalece o ego dos pregadores. É uma igreja cristocêntrica, onde Cristo tem a primazia, onde Cristo é o Senhor, onde Cristo reina, onde Cristo está no trono, onde Cristo é honrado, é magnificado, é exaltado, é amado, é reconhecido. Ele é o primeiro e o último, o ômega, o alfa, o princípio e o fim. Às vezes nós queremos aparecer mais que Jesus. Nós queremos a primazia para nós. Nós queremos a honra para nós. Nós queremos aparecer mais que Jesus. Nós estabelecemos regras e não queremos nem saber se Cristo está de acordo ou não. Queremos massagear o nosso ego. Queremos a primazia para nós. Queremos nós estar no trono. Queremos nós ser honrado, amado, magnificado. A igreja dos sonhos de Deus é a igreja cristocêntrica. Ela não perde o seu foco. Ela não perde o seu foco. Quando nós começamos esta guerra para massagear o nosso ego, nós perdemos o foco. E o reino de Deus perde com isso. O diabo ganha ponto, ele ganha campo, ele ganha terreno. Porque a igreja perde o seu foco, que deveria ser, deve ser a evangelização, a busca das almas perdidas. Um evangelho genuíno, poderoso, santo, pregado, proclamado.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Tem gente que não pôde glorificar o nome do Senhor. Se você pode, levanta a mão e glorifique o santo nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Qual é a igreja dos sonhos de Deus? Em quarto lugar, a igreja dos carismas. Diga comigo, igreja dos carismas. Diga mais forte, igreja dos carismas. O que a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 12? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, e etc. E etc. Amados, a igreja de Cristo é a comunidade onde cada membro não só conhece o seu dom, mas o exercita energizado pela ação benfazeja do Espírito Santo. Não é por influência e nem por amizade, mas é por merecimento e por capacidade. Aleluia. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, doutores e etc. E aqui tem deles aqui, ó. É a igreja dos carismas. Aqui tem deles aqui, ó. Aqui tem profetas, aqui tem evangelistas, aqui tem pastores, aqui tem doutores. Aqui tem gente que Deus está levantando com poder e graça para proclamar a sua palavra, para ministrar. Aleluia, glorifique o nome dele, aleluia. Mas não é por influência e não é por amizade. É por merecimento e por capacidade. Quantas pessoas que chegam, quantas pessoas que chegam a um patamar, ao apogeu, não por merecimento, nem por capacidade, mas por influência e por amizade. E aqui é possível que estas coisas aconteçam. Aqui é possível que aconteça, mesmo dentro das igrejas do Senhor. É possível que estas coisas aconteçam. Erradamente, mas é possível que aconteça. Erradamente. Levantar alguém por influência e por amizade. E não por capacidade e merecimento. Lá no céu só vai por merecimento e por capacidade. E se for levantado pelo Espírito Santo de Deus, é por merecimento e capacidade. Aleluia. Mas aqui tem. E esta noite o Senhor está levantando. Deus quer te usar, irmão. Deus quer te usar. Deus quer te usar. E você tem carisma. Você tem carisma, não tem? Você tem capacidade, não tem? Você se colocou na presença de Deus, não se colocou? Você tem vocação, não tem?
Você tem ministério de Deus, não tem? Pois é. Se você tem vocação, se você tem ministério, se você se entregou nas mãos de Deus, se você tem carisma, se você tem merecimento e capacidade, pode ter certeza que Deus vai te levantar com poder e graça. Ele vai te levantar e ninguém vai poder colocar o dedo. Ele te levantará. A igreja dos sonhos de Deus é a igreja serva. Diga comigo, igreja serva. Quem é servo aqui? Levanta a mão. Só quem é servo, levanta a mão. Só quem é servo, levanta a mão e dê um glória a Deus bem alto. Amados, por uma igreja serva, entendemos uma igreja que é sal, uma igreja que é luz, uma igreja que é bom perfume, uma igreja que influencia, uma igreja que ocupa espaço, uma igreja que marca a presença, uma igreja que não é uma simples espectadora, mas que faz as coisas acontecerem. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja serva, pois a sua missão é diaconal. Ela foi chamada para servir. E quando isto acontece, o nome de Jesus é glorificado. Quando isto acontece, o nome de Jesus é glorificado. Ei, Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Mas agora libertos do pecado e feito o quê? Servos de Deus. Meus irmãos, há várias partes na Bíblia Sagrada em que os filhos de Deus são chamados de servos. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar inúmeros textos, versículos e passagens que afirmam que os filhos de Deus são servos de Deus. Para muitos, prezados irmãos, o termo servo tem uma conotação negativa. Para muitos, o termo servo tem uma conotação negativa. Sabe por quê? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego, note bem, o nosso sentimento de grandeza, o nosso egoísmo não se agrada com a ideia de ser servo. É verdade. O nosso sentimento de grandeza, o nosso orgulho, a nossa vaidade, não concorda com essa ideia de ser servo. Queremos sempre estar acima de servo. Qual é a definição da palavra servo? Criado, servidor, servente, servo do dever. E é isto que o nosso orgulho não quer. É isto que a nossa vaidade não quer. É isto que o nosso sentimento de grandeza não quer. Quando nós afirmamos que somos uma comunidade de servos e de servas de Deus, queremos dizer que servos e servas de Deus são aquelas pessoas que nasceram de novo. São aquelas pessoas que foram regeneradas. São aquelas pessoas que experimentaram, mediante a graça de Jesus, a bênção da conversão e, por fim, a bênção da salvação.
Aleluia. Glorifica o nome de Jesus. Sabe? O nosso velho homem, o nosso homem natural, repudia, não aceita a ideia de ser servo. É coisa que a carne rejeita e não quer. É mais ou menos, irmãos, o que era a humildade lá na cultura grega. A humildade na cultura grega era sinônimo de fraqueza. Mas a igreja dos sonhos de Deus é a igreja serva. E para se tornar servo é preciso passar pelo Calvário. Quando não aceitamos a ideia de ser servo, é porque ainda não passamos pelo Calvário. Ainda estamos no velho homem, no homem natural. É necessário para ser servo passar pelo Calvário. É preciso tornar-se um imitador de Jesus. Aleluia. Oh glória, dê glórias ao Senhor. O que Paulo diz na carta que ele escreveu para a igreja de Filipe? No capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Paulo disse assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aleluia, glórias ao Senhor. Será que tem servo e serva aqui esta noite? Será que tem imitador de Jesus aqui esta noite? Será que tem? Será que tem? Se tem, levanta a sua mão e glorifique o santo nome do Senhor Jesus. Será? A igreja serva é a igreja que é sal, é luz do mundo, é bom perfume, ela influencia, ela ocupa espaço, ela marca presença. Eu disse que não é uma igreja que é simples espectadora, ela faz as coisas acontecerem. Aleluia. Ela dá trabalho. É uma igreja que não é teórica, ela é prática. Ela incomoda. A igreja serva incomoda. Ela incomoda o inferno, ela incomoda Satanás, ela incomoda os demônios, ela incomoda o mundo, ela incomoda o pecado, ela incomoda o orgulho, ela incomoda o sentimento de grandeza. Quem deu o exemplo foi o próprio Jesus. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus diz, a palavra diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Vamos jogar fora o nosso sentimento de grandeza, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e vamos verdadeiramente sermos servos de Deus. Servos de Deus. Oh glória, aleluia! É por isso que eu estou dizendo, eu tenho que falar, porque eu preciso falar aquilo que Deus me manda falar.
Tem gente que já deixou de ser servo. Cresceu tanto e já deixou de ser servo. Entende? Cresceu tanto e agora quem manda são eles, quem elabora são eles, quem faz são eles, quem determina são eles. E se é do agrado de Deus ou não é, eles estão pouco ligando, porque cresceram demais e deixaram de ser servo. Deixaram de imitar Jesus. Entende? Mas a igreja dos sonhos de Deus é formada por servos e servas. Eu sou servo como você. Não importa em que altura você está, você é servo. Aleluia. Não é porque eu sou pastor que eu deixei de ser servo. Eu sou servo. Não é porque é líder de uma igreja que deixou de ser servo. É servo. Não é porque é evangelista que deixou de ser servo. É servo. Lá no gabinete você pode ser delegado e tem que ser respeitado como delegado. Mas aqui você é servo. Aleluia! Lá no tribunal você pode ser juiz de direito, juiz federal e tem que ser respeitado como tal, mas aqui você é servo. Aqui não tem grande nem pequeno. Entrou aqui, irmão, todo mundo aqui é servo. Porque todo mundo é de Deus, todo mundo é de Deus aqui. Quem é de Deus glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Mas vamos à frente. Em sexto lugar, a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja, acima de tudo, vitoriosa. Hã? Quem é vitorioso aqui? Levanta a mão e dê glória. Haja vista que no texto que nós lemos, Jesus diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta promessa foi proferida diante do mundo, diante do diabo e diante de todos os sistemas e desejos carnais. Diante do mundo, diante do diabo, diante dos demônios, diante de todo o sistema de desejos carnais, Jesus exclamou dizendo: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai prevalecer, não vai. Não vai prevalecer. Diga assim, irmãos, não vai prevalecer. Diga mais alto, não vai prevalecer. Foi Jesus quem disse: minha amada irmã, meu amado irmão, senhoras e senhores, se vocês pertencem à igreja dos sonhos de Deus, tenha certeza, lute, porque esta guerra não vai prevalecer contra você não. Não desanima não. O diabo não vai prevalecer contra você não. As portas do inferno não vão prevalecer contra você não. Esta tribulação não vai prevalecer contra você não. A igreja dos sonhos de Deus é uma igreja invencível, imbatível. É uma igreja vitoriosa. E se aqui tem gente vitoriosa, levanta a mão e glorifique o Senhor. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é vitorioso. Porque você pertence à igreja dos sonhos de Deus. Aleluia.
Satanás, você não vai prevalecer não. Diabo, você não vai prevalecer não. Inveja não vai prevalecer não. Calúnia não vai prevalecer não. Pecado não vai prevalecer não. Aleluia. É uma igreja vitoriosa. Mas em sétimo lugar, ei, olha para cá. Em sétimo lugar, a igreja dos sonhos de Deus é a igreja do amor. Diga assim, é a igreja do amor. Tá fraco, diga mais alto. É a igreja do amor. A igreja dos sonhos de Deus é, portanto, a igreja do amor. Onde o amor é intenso, o amor é vivido, o amor é praticado, o amor é nivelado. Onde o amor flui, onde o amor permeia, onde ele pode impactar o mundo, onde ele é a identidade, ele é a marca, ele é a tônica da igreja, o amor. E em João capítulo 13, versículo 34 ao 35, Jesus diz: e um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Glória a Jesus. Tem amor aqui? Tem. Ei, tem amor aqui nessa igreja? Tem amor aqui? Tem. O que foi que impactou o ladrão da cruz? Aquele que se converteu. O que foi que impactou aquele homem? O amor que ele viu em Cristo. O amor que ele viu em Cristo. O amor que Cristo demonstrou diante dos seus perseguidores. Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. O amor que Jesus demonstrou para com os seus perseguidores impactou aquele ladrão na cruz. E ele disse assim: esse aí não pode ser outro, a não ser o Filho de Deus. Para amar a esse ponto, tem que ser Deus. Aí ele falou: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí ele disse: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Glória, dê glórias ao Senhor, igreja de Jesus. Você ama? Estou falando de um amor espiritual, um amor cristão, um amor sadio. Você ama o seu irmão, o seu semelhante, o seu próximo? Hã? A igreja dos sonhos de Deus é a igreja do amor. Não é a igreja da revolta, não. Não é a igreja da vingança, não. Não é a igreja onde os membros passam um pelo outro, nem sequer cumprimenta. Vira até o rosto para não olhar para a face do irmão, da irmã. Não, a igreja dos sonhos de Deus não é uma igreja onde a revolta permeia, não. Onde a ira predomina, não. Onde a vingança predomina, não. A igreja dos sonhos de Deus é a igreja do amor, onde o amor reina, o amor é intenso, o amor é vivido, o amor é praticado, o amor é nivelado, o amor flui, o amor permeia, o amor impacta o mundo. O amor é a marca, é a tônica da igreja. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu te amo em Cristo. Eu te amo em Cristo. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia! Aleluia! Anda labaxande, clama labaxandarai. Tripa labasterianda labaxandarai. Aleluia! Oh, meu Deus do céu. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. E um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Chega de intrigas, chega de brigas, de revolta, de vingança, de ira. Ame o teu irmão. Ame a tua irmã. Ame o teu próximo. Porque é a marca da igreja. É a tônica da igreja. Esse amor intenso, vivido, praticado. Em 8º lugar, a igreja dos sonhos de Deus é a igreja jovem. Diga comigo, igreja jovem. Tá fraco, diga mais alto, igreja jovem. Por uma igreja jovem, entendemos uma igreja arejada, uma igreja aberta, uma igreja sensível, que se renova, uma igreja de olhos e corações abertos, uma igreja sensível ao sopro do Espírito, uma igreja que pensa e preza o início da sua fé, uma igreja que vive o seu presente, uma igreja que descortina o futuro com os olhos de Deus. Uma igreja sem ranços, sem mágoa, uma igreja saudável, uma igreja de face descoberta, porque é uma igreja transparente, o seu rosto é lindo. A igreja dos sonhos de Deus é a igreja jovem. Aleluia. Glória a Jesus. Efésios capítulo 5, 27. Efésios capítulo 5, versículo 27. Para apresentar igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. É uma igreja jovem, uma igreja que se renova a cada dia. Oh, aleluia. E esta noite, o Senhor vai renovar esta igreja. Essa igreja esta noite vai se tornar mais jovem ainda. Vai se tornar mais jovem ainda. Porque haverá renovação. Se você crê que haverá renovação, levanta a mão e glorifique o nome do Senhor. Só se você crê. Ei, eu vou encerrar com o 9º tópico. Ei, a igreja dos sonhos de Deus é a igreja unida. Diga comigo, igreja unida. Diga outra vez, igreja unida. Agora deixa eu perguntar, que eu tenho o direito de perguntar, porque estou dentro do contexto. Tem união aqui? Estou perguntando, tem união aqui? Hein? Tem união aqui? Se tem, levanta a mão e dê um glória mais forte. Agora presta atenção, igreja unida. O que acontece quando a igreja se une? O que acontece quando há união? O que acontece com a igreja? Olha aqui, o que acontece? Primeiro, crescimento.
Diga comigo, crescimento. Atos capítulo 2, versículo 47 diz assim: e acrescentava o Senhor aqueles que haviam de se salvar. A igreja primitiva era unida. A Bíblia diz que eles perseveravam unânimes na fé, na comunhão, no partir do pão e etc. E aí diz a Bíblia, acrescentava o Senhor aqueles que haviam de se salvar. A igreja crescia assustadoramente. Acontece crescimento. O que mais acontece quando a igreja está unida? Comunhão. Diga comigo, comunhão. 1 João 1,7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O que mais acontece quando há união na igreja? Apreciação. Diga comigo, apreciação. O que é apreciação? É valorização. Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao versículo 4, diz assim: mas nada façais por contenda, mas que cada um considere os outros superior a si mesmo. O que há na igreja dos sonhos de Deus? Há crescimento, há comunhão, há apreciação, há valorização. Nós começamos a valorizar um ao outro. E começamos a considerar os outros superior a nós. É o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 4. Nada façais por contenda, mas que cada um considere os outros superior a si. A igreja dos sonhos de Deus é assim. Há apreciação, há valorização. Você já pensou se todos nós valorizar um ao outro, apreciar um ao outro e considerar os outros superior a nós? Que bênção! Quer dizer, eu considero você superior a mim, você me considera superior a você, a irmã te considera você superior a ela, você se considera ela superior a você. Aquela união, aquele vínculo de paz. É a igreja dos sonhos de Deus. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. O que mais acontece quando a igreja está unida? Perdão. Diga comigo, perdão. Efésios 4:32. Sede uns para com os outros, benignos, compassivo, perdoando-vos uns aos outros. Sede uns para com os outros. Primeiro, benigno, compassivo, perdoando uns aos outros. Quantas vezes não queremos perdoar o nosso irmão, hein? Quantas vezes não queremos perdoar o nosso irmão? Mas a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja composta de salvos, que são benignos, compassivos, um para com os outros, perdoa uns aos outros, aprecia um ao outro, valoriza um ao outro, há comunhão e por isso há crescimento. Amém, meus irmãos? O que mais acontece quando a igreja está unida? Tolerância. Diga comigo, tolerância. Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros. Irmãos, suportar é mais do que aguentar um irmão. É apoiá-lo, é ajudá-lo. Imaginemos como era a comunidade de Corinto. Que diz a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios 14, 26 ao 30? Quando se reunia para o culto, eles estavam juntos e havia tolerância entre todos. É a Bíblia que diz. Havia o quê? Tolerância entre todos. Eu disse que suportar é mais do que tolerar um irmão. É apoiá-lo, é ajudá-lo. E isso muitas vezes nós não queremos, não é? Tolerar, apoiar, ajudar.
Mas a igreja dos sonhos de Deus é uma igreja em que há tolerância, apoio, um ajudando o outro. E assim a obra vai crescendo e os crentes vão marchando para a glória. Vão marchando para a glória. Quantos estão marchando para a glória? Levanta a sua mão e glorifique o santo nome de Jesus. Aleluia. Será que lá no céu vai ter aquele negócio de um olhar para o outro com a cara feia? Hã? Hein? Lá no céu vai ter aquele negócio de um olhar para o outro com indiferença, com cara feia, com rancor? Vai ter? Claro que não, claro que não. Então a igreja dos sonhos de Deus aqui nesta terra já tem que estar ensaiando para lá. Nada de rancor, vamos tolerar, vamos suportar, vamos ajudar, vamos amar. Amém, meus irmãos? Amém, amados? Aleluia! Eu poderia falar outras coisas aqui, mas eu não tenho mais tempo. Mas saiba que a igreja dos sonhos de Deus é a igreja corpo, é a igreja una, é a igreja cristocêntrica, é a igreja dos carismas, é a igreja serva, é a igreja vitoriosa, é a igreja do amor, é a igreja jovem, é a igreja unida. Esta é a igreja dos sonhos de Deus. Oh glória, levanta a mão e dê glórias ao Senhor. Glória, levanta a mão e dê glória. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Fique em pé. Pelo menos 5 minutos, vem aqui na frente para receber muito poder. Vem aqui, vem aqui. Quem quer receber muito poder, pelo menos 5 minutos, vem cá, vem cá. Não sai não, pelo menos 5 minutos, porque vai descer algo de Deus aqui agora. Tem gente que vai receber variedades de língua. Deus vai escolher gente aqui para o ministério. Deus vai escolher gente aqui para o ministério. Deus vai te usar. Oh glória, levanta a sua mão em nome do Senhor Jesus. Oh glória, levanta a sua mão em nome do Senhor Jesus. Quem é a igreja dos sonhos de Deus aqui? Quem é a igreja dos sonhos? Levanta a mão e dê glória. Aleluia. Levanta a mão aqui na frente ou aí atrás. Fecha os olhos, começa a glorificar o nome de Deus. Eu quero ver a glória de Deus se manifestando aqui. Começa a dar glórias ao Senhor. Não, está fraco, dê glória. Mais alto, dê glória. Receba unção, receba unção, receba unção, receba unção. É palabashandarabaxandarai. Anda labasterianda lamanai de clama labashandarai. Dai glória, igreja, dai glória, dai glória. Dai glória, dai glória, dai glória, dai glória, dai glória. É para receber poder. É para receber poder, 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 dai glória. Xandalabaxandarabaxandarai, Oriande clama labaxandarabaxandarai, Pepalabaxandalamanai, Ende clama labaxandarabaxandaramanai. Oh glória a Deus, aleluia. Isto vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Receba, receba. Irmãos, receba, dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar ao Espírito Santo, dê lugar. Anda labaxando, clama labaxandarai. Terra manai de clama labaxandarai. Rianda lamanai de clama labaxandarai. Ripalabaxandarabaxandaramanai. Oh glória a Deus. Receba, 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 receba. Dai glória, igreja. Receba unção. Receba unção. Receba unção. Eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Toda honra e toda glória é do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, glórias ao nome do Senhor. Hande clama labachandarabachandarai. Ripa labasclema lá e diende clama labachandarai. Aleluia. Glórias ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. O que Deus está fazendo na vida de vocês, só Ele mesmo pode fazer. Continue aqui que eu já vou encerrar porque não tenho mais tempo. A sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Quem crê nisto, levanta a mão e glorifique ao Senhor. Que Deus lhe ajude. E que você seja participante da igreja dos sonhos de Deus. Eu sei que você é. Que Deus te dê perseverança nesta peleja, nesta fé, nesta caminhada. A nossa caminhada ainda pode ser longa, mas que Deus nos dê perseverança e fé para nós chegarmos lá. Haverá muitas batalhas pela frente, mas Jesus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja, que é você, que sou eu, que somos nós.